Olá, meu nome é Fagner Dantas, criador do canal Prazer em Conhecer Lipe, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias ou conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, estamos voltando aqui mais um vídeo, ainda falando das nossas leituras, né, nesse que é um canal de compartilhamento de experiências literárias, de fruição literária. Então, aqui, sinta-se convidado, sinta-se convidada a participar dessa nossa comunidade que ama os livros, né? A nossa comunidade literófila, aqui para você compartilhar também o seu amor pelos livros, as suas impressões, os seus comentários, as suas decepções também, porque isso faz parte do processo de crescimento, né? de aquisição de repertório na leitura. Então, tudo isso, tanto as grandes surpresas quanto as grandes decepções fazem parte desse processo de aquisição de repertório literário, que é muito do que nós falamos aqui no canal Prazer em Conhecer Lipe. Nós estamos aqui no YouTube, estamos também lá no Instagram, com @Prazer em Conhecer Lipe, e lá nós temos nossos vídeos de segunda, quarta e sexta, falando sempre sobre literatura, sobre livros, batendo papo sobre livros, que é o que nos aproxima a todos que estão aqui nessa comunidade. Então sinta-se convidado, sinta-se convidada a participar conosco e se inscrever aqui no canal e seguir adiante aí nas nossas discussões, nossos comentários, nossas reflexões, né, sobre livros. Então hoje é um vídeo também super consagrado aí dentro do mundo booktuber, né? Todo mundo já fez ou ainda vai fazer esse vídeo, quem lida com livros aqui no YouTube, que é o nossa famosa tag, né? As tags que todo mundo faz, que no caso aqui seria a tag dos 50%, porque chegamos ao meio do ano, né? Nós já fizemos, inclusive aqui para o canal, um vídeo sobre as nossas 19 leituras feitas em 2025, então já está aqui no canal, eu vou colocar aqui na descrição, para quem quiser dar uma olhada geral, né, comentários gerais sobre 19 livros que lemos. Então esse vídeo já está aqui, se você quiser dar uma olhadinha aqui no nosso acervo, e eu vou colocar na descrição. Mas esse vídeo de hoje é um vídeo que eu me inspirei nessas famosas tags. Né? As tags são uma série de perguntas, o melhor livro, o melhor autor, pior autor, e assim por diante. Só que eu não quis pegar nenhuma tag pronta, então eu criei algumas perguntas aqui, que provavelmente estão em algumas tags, mas eu criei a minha tag. Então, é a tag do Lipe, que é até a tag do Prazer em Conhecer Lipe, que eu vou aqui etiquetar, efetivamente. Né? Etiquetar é o sentido da palavra tag. Etiquetar, definir, classificar livros. Inclusive, essa é uma curiosidade que eu tinha. Eu achava que tag era algum tipo de sigla, né? como FAQ, Frequently Asked Questions, né? Aquilo que a gente vê em sites, né? Perguntas frequentemente feitas, questões frequentemente feitas, alguma coisa assim. E eu achava que tag também era nessa mesma linha. E não, tag é etiqueta. Né? Então, por isso, etiquetar. Né? Melhor livro, você bota a etiqueta. O pior livro, bota a etiqueta. E assim por diante. Então, já valeu aí a pena de conhecer. Né? Eu, pelo menos, não sabia o que era essa expressão tag. E agora já sei. Então, vamos fazer aqui a nossa tag dos 50%, ou seja, a tag da metade do ano. Eu tenho aqui 10 perguntas, vou fazer bem rapidinho. A ideia é que esse vídeo seria um pouquinho mais curto do que os nossos vídeos normais, aí de 40 minutos, 1 hora. Então a gente vai fazer aqui um videozinho de 20 minutos. Mas a ideia é apenas apresentar, dizer para vocês qual é o livro que integra aquela tag, qual é o livro que se classifica dentro daquela, né, aquela especificidade ali, aquela etiqueta, né, como o nome já está dizendo, e falar brevemente por que ele está ali. Mas não vou entrar em detalhes, não vou esmiuçar o livro, até porque muitos desses livros vão ter resenhas específicas, vídeos específicos aqui dentro, e eu acho que é mais interessante a gente discutir em profundidade lá naqueles vídeos. Hoje aqui é só um passant para você, de repente, se quiser uma dica de livro, uma dica rápida, uma curiosidade, de repente você tem esse livro aí na sua casa e quer saber um pouquinho do que ele trata, se ele é interessante, se não é. Então essa aqui, obviamente, essa é apenas a minha opinião, mas fica aqui para você também ter esse menu, vamos dizer assim, esse cardápio de livros. Essa é um pouco a ideia desse vídeo de hoje, por isso ele é um pouquinho mais rápido do que o normal. Mas vamos lá para a nossa tag. São 10 perguntas, sendo que eu tenho até uma pergunta extra aqui, uma pergunta especial. E claro, espero poder repetir essas tags aí ao longo do tempo do canal aqui, no final do ano, né, com as leituras gerais, e também nos próximos anos, até porque a ideia é que esse canal aqui dure muitos e muitos anos ainda. Então vamos lá. Primeira pergunta, acho que essa é bem básica, essa está praticamente em todas as tags, que é: qual o melhor livro que você leu no início, né, nesse primeiro semestre, nesse início de ano de 2025? Então, como eu disse, nós lemos 19 livros, e desse, quem já viu lá no Instagram, eu já fiz meu top 5 lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer Lipe, lá, já sabe qual é o melhor livro. Realmente para mim foi um grande impacto.
interessante que foi o último livro que li, foi o 19º livro lido em 2025, nesse primeiro semestre, e foi justamente o melhor livro que li. E ele está aqui, vou mostrar para vocês. É simplesmente um clássico da literatura, um livro do século XIX, né? Um livro que foi publicado em mais de uma vez, em mais de uma circunstância. A história desse livro, a história da publicação, da construção, da concepção desse livro, por si só, já vale um vídeo. Mas aqui eu estou falando apenas porque ele é o melhor livro que li em 2025 até agora. Estou falando aqui de O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, um livro de 1891, na sua última publicação, na sua última versão. Né? Então essa, como eu disse, é uma história à parte que talvez a gente conte aí algum dia num vídeo próprio, que esse livro merece demais. Esse livro merece uma análise esmiuçada dele. Como eu disse, li muitos livros interessantes, tenho aí nosso top 5, mas esse de fato foi o melhor livro que li, pela sua escrita, pela sua temática, por ser um livro muito mais perturbador do que eu imaginava inicialmente. Já conhecia um pouco a história, mas esse livro me surpreendeu bastante, me levou para outros caminhos que eu não estava esperando. E eu acho que isso é uma das qualidades de um grande livro, quando ele te leva para além do que você imaginava de cara. Então, O Retrato de Dorian Gray foi o melhor livro lido em 2025 até o momento. Pior livro, no geral, né? Aí temos que ter uma ideia clara. O pior livro é aquele que a fruição não foi tão boa, né? A experiência de leitura não foi tão boa. Quer dizer que o livro é ruim? Obviamente não, né? A fruição é um processo individual. Então, claro que uma pessoa pode pegar esse livro e achar um livro magnífico. Eu realmente estou falando aqui de fruição individual, não estou falando aqui de qualidade, de valor estético em si da obra literária, mas sim da minha experiência de fruição com esse livro. Nesse caso aqui, ele vai juntar duas categorias, e eu vou explicar por quê, mas nessa categoria especificamente, eu estou olhando a minha fruição literária. Qualquer obra que eu li, das 19 obras que li, estou avaliando a minha fruição literária. E, no meu caso, a experiência literária que eu senti como a pior experiência, volto a dizer, o livro em si não é ruim, inclusive é um livro de uma autora super consagrada, uma autora que é favoritaça aqui desse canal, já teve várias vezes aqui, mas a minha experiência de leitura com esse livro especial, em particular, não foi agradável, então por isso que ele está aqui na minha condição de pior livro lido em 2025. É um sacrilégio, não tenho dúvida disso, mas aqui nós temos que prezar pela sinceridade e, como eu volto a dizer, é apenas uma fruição individual num momento específico. Pode ser que daqui a um ano eu leia esse livro e ache maravilhoso, mas nesse momento, o pior livro que li em 2025 foi Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector. Como eu disse, a autora simplesmente espetacular, autora de quem eu tenho uma admiração profunda, tem livros impactantes demais, que me impactaram profundamente, mas particularmente esse livro aqui, na minha experiência de leitura, não foi de fato uma boa experiência. Então, nesse caso, para pior livro do primeiro semestre de 2025, está aqui Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. A gente pode voltar aí nos comentários a discutir por que esse livro aqui não foi uma leitura tão agradável. Maior surpresa, aí é que tá. Maior surpresa já tem uma outra categoria. É aquele livro que você não esperava nada e te entregou tudo. Ou seja, não adianta você dizer que A Grande Surpresa é um livro que você já sabia que seria muito bom. Né? Essa não se enquadra, vamos dizer assim, não seria a grande surpresa. Né? Um livro que você já espera muito dele, ele te entrega muito, ele vai ser um livro excelente, vai ser uma excelente leitura, mas não seria considerado aqui, nos meus critérios, não seria aqui considerado surpresa. E eu vou surpreender algumas pessoas dizendo que, por exemplo, eu tenho aqui 3 livros que poderiam se enquadrar nessa ideia nessa tag, vamos dizer assim, de grande surpresa. Um deles, inclusive, é o próprio O Retrato de Dorian Gray, porque eu conhecia a história, mas como eu disse, ela foi muito além do que eu imaginava. Então eu incluo esse livro aqui como uma das minhas grandes surpresas literárias no primeiro semestre, sim. Apesar de ser um livro super clássico, eu já conhecia o livro, já conhecia a história de modo geral, mas não tinha ideia da profundidade desse livro e dos caminhos e da forma mais, inclusive mais dark, mais pesada que esse livro, o texto que esse livro traz é muito mais pesado do que eu imaginava. Então, para mim, foi sim uma grande surpresa. Além desse, eu tenho aqui esse aqui, não vou deixar o último, vou deixar o meu escolhido para o último. Um outro livro que me surpreendeu muito também, porque eu não esperava tanto desse livro, não, era um livro que eu já conhecia o autor também, era um autor conhecido. O livro eu não conhecia, o título eu não conhecia. O autor, sim, já era um autor que eu já queria conhecer esse autor há algum tempo, mas realmente não esperava muito desse livro. Abri sem nenhuma expectativa
e foi simplesmente um desbunde, foi um livro espetacular, que é Os Três Estigmas de Palmer Eldritch, de Philip K. Dick. Então esse também foi uma grande surpresa, né? Como eu disse, não esperava, porque assim, conhecia o autor, sabia que ele tinha grandes histórias, uma grande criação, uma grande criatividade, mas foi muito além do que eu imaginava. Então se enquadra um pouquinho parecido aqui com O Retrato de Dorian Gray, porque é um livro conhecido, aqui um autor super conhecido, mas entregou muito mais do que eu esperava. Então se enquadra aí na condição de grande surpresa. Então está no pódio das minhas grandes surpresas. Mas a grande surpresa que eu tive, né, aquele livro que eu não esperava nada e entregou demais, foi esse aqui. Esse então tá, né, o nosso maior surpresa do primeiro semestre de 2025. Eu Não Sou Meu Cérebro, do Marcus Gabriel, esse filósofo aqui, esse livro que eu literalmente caí de paraquedas. Estava lá na banca de livros por R$5, lá no saldão de livros, comprei assim, sem nada. Claro, tinha um chamariz aí que era o lance da neurociência, né? É um estudo sobre o funcionamento da percepção, da consciência, a relação com o cérebro. Aqui, inclusive, o Marcus Gabriel defende que não podemos ter uma visão neurocêntrica, né? Somente baseada no cérebro, na parte orgânica, para entender a nossa consciência como um todo, né? Esse eu que ele está se referindo aqui é muito mais do que apenas as nossas conexões bioquímicas no cérebro. Então, de fato, não esperava nada desse livro. Comprei assim, vai ficar na estante para uma eventual pesquisa, um eventual artigo que eu possa querer pensar alguma coisa. De repente, de bobeira, comecei a ler, não parei mais. Foi a grande surpresa do primeiro semestre de 2025. Eu Não Sou Meu Cérebro, do Marcus Gabriel. Quarta pergunta, maior decepção. E aí é aquela coisa. Por que eu vou voltar aqui no Uma Aprendizagem, O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector? Porque são duas coisas diferentes. Pior livro é a pior fruição literária, ou seja, a pior experiência de leitura. Aquele livro que foi arrastado, que você não se empolgou, que você não se engajou. Isso é uma coisa, isso é pior livro. Pior decepção é aquele livro que você esperava muito daquele livro e o livro, no final das contas, não entregou. Então, nesse caso aqui, acaba sendo também uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, porque, como eu disse, a Clarice Lispector é uma favoritaça aqui da casa, e certamente quando eu peguei esse livro para ler, imaginava que ficaria tão absolutamente extasiado como fiquei lendo Perto do Coração Selvagem, como fiquei lendo A Paixão Segundo GH e outros livros da Clarice que eu já li, que me deixaram completamente deslumbrado. Então eu esperava isso desse livro e não foi o que aconteceu. Então por isso que, além de ser, no caso, o pior livro lido no primeiro semestre de 2025, como eu disse, volto a dizer, a opinião totalmente pessoal, pode ser que daqui a um mês eu pense diferente, mas a minha experiência com esse livro não foi tão boa. Mas, além disso, ele também foi a pior decepção. Por quê? Porque era um livro que eu esperava muito e, pelo menos na minha modestíssima opinião, não entregou o que eu esperava desse livro. Então, por isso, Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres é também nossa maior decepção do primeiro semestre. Sendo que eu tenho também um segundo aqui, eu coloquei uma segunda opção, que foi esse aqui, um livraço, como eu disse. Não é o fato de ser uma fruição boa ou ruim, ou ser decepção não, que tira o mérito em si da obra. Então essa obra aqui, para mim, foi uma pequena decepção. Eu vou explicar por quê. Estou falando de O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty. Grande livro, excepcional livro super necessário, mas que eu esperava também um pouco mais, porque era um livro super comentado, talvez tenha sido o livro mais comentado de 2013. Tem a famosa entrevista do Thomas Piketty no Roda Viva, que todo mundo, se alguém ainda não conhecia o livro, a partir dali já começou a conhecer, já começou a se interessar. Então era um livro que eu ouvia muito falar, que eu tive a oportunidade de ler, né, praticamente de 2023, 2024, porque eu já vinha lendo esse livro há algum tempo, concluí em 2025, mas então eu esperava muito dele. E entregou muito, mas não entregou o que eu esperava, que era um livro muito mais escorreito, um livro muito mais tranquilo de ler, um livro que traduzisse melhor a questões econômicas para uma linguagem leiga, como é o meu caso, apesar de ser alguém que gosta muito de economia. Mas eu esperava que essa leitura fosse mais tranquila, justamente porque imaginava que esse teria sido o grande mote do Thomas Piketty, e por isso que esse livro seria tão famoso, porque ele conseguiu traduzir grandes questões econômicas, principalmente a questão da desigualdade e da criação de riqueza, para uma linguagem mais leiga. E não acontece também, mas não aconteceu tanto quanto eu imaginava. Tem partes desse livro que realmente são um pouco mais truncadas. Então houve algum nível de decepção, mas obviamente muito distante do Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, de uma autora que eu sou fã incondicional e que tive que aí realmente lutar muito contra mim mesmo para chegar à conclusão de que esse livro não foi uma fruição tão legal assim.
quinta pergunta aqui, chegamos na metade da nossa tag. Quinta pergunta. O autor conhecido que descobriu e não quer ver de novo. Não quer ver de novo. Então, o autor que eu descobri, super famoso, super conhecido, referência total, que eu acho que eu já li o suficiente dele para não precisar ler novamente. Então, não seria um autor que eu iria atrás. É esse cara fantástico aqui, H.P. Lovecraft, né? Nós lemos essa coleção aqui, esses 3 volumes, dessa coleção belíssima da editora Cronos, né? Cronos. Belíssima edição, capas lindas. E lemos algumas histórias fantásticas, histórias super conhecidas, super clássicas, mas que é um autor que meio que eu acho que já deu para entender a lógica dele. Então não é um autor, é um autor super conhecido, valeu muito a pena conhecer, valeu muito a pena introduzir no meu repertório. Era um autor que precisava estar no meu repertório, mas eu acredito que não vá buscá-lo novamente. Digo isso já me contradizendo, porque explico porque vou ler ainda, porque ainda comprei um outro volume do H.P. Lovecraft. Vou explicar rapidamente. O Lovecraft tem, para mim, além de todo o seu papel na literatura pop, na cultura pop, ele tem, pelo menos que eu conhecia, 3 grandes histórias. Uma dessas histórias é o Chamado de Cthulhu, né? Uma super consagrada, está lá no Monstros do Pântano, do Alan Moore. Então essa aqui é uma história que eu precisava ler, porque eu já conhecia, já tinha ouvido falar muito dela, queria muito conhecê-la. Uma segunda história que é muito conhecida do H.P. Lovecraft é essa aqui, A Cor que Caiu do Céu, também super conhecida, super consagrada. Me deparei com ela, fui atrás e li. Acontece que existe uma terceira história do H.P. Lovecraft, que é super conhecida também, super consagrada. Quem conhece Lovecraft, quem já ouviu falar, sabe do que eu estou falando, sabe qual é a história que eu estou me referindo. E acabei que eu trombei com essa história, aqui também nessas minhas rodadas aí em sebos, em saltos, e trombando com a história, apesar de ter já me convencido de que não seria um autor que eu leria novamente, mas vou ler porque eu me deparei com a terceira grande história do H.P. Lovecraft, pelo menos das que eu conheço, que é essa aqui, Nas Montanhas da Loucura. Então já comprei, apesar de dizer que não seria um autor que eu buscaria, né, que eu continuaria acompanhando, mas já comprei aqui, provavelmente já vou ler ainda esse ano, o Nas Montanhas da Loucura, porque é outra história clássica do H.P. Lovecraft. Então vamos lá. Leitura que exigiu mais. Então, desculpe, antes tem uma outra perguntinha aqui, que é não, eu falei da quinta, agora a sexta pergunta. Autor conhecido que descobriu esse ano e não larga mais. Autor conhecido que descobriu esse ano, já estava no radar, mas que só esse ano de fato leu, e que não larga mais. Bom, esse aqui, a minha escolha também, essa é óbvia. Esse carinha aqui, ó, Albert Camus, que eu conheci esse ano de 2025, com seu O Estrangeiro, A Peste, já li A Queda, estou lendo O Mito de Sísifo. É um autor que eu vou ler tudo que chega nas minhas mãos, do Albert Camus. Nós, inclusive, paramos agora por esse meio do ano, com outros vídeos, mas vamos retomar. Acredito que já em agosto a gente já retome nosso ciclo Albert Camus. Já falamos da biografia do Albert Camus, já falamos do Estrangeiro, alguns vídeos já sobre o Estrangeiro. Vamos começar nossa rodada de vídeos sobre A Peste. Vamos ter uma rodada de vídeos sobre A Queda também, que nós já lemos. Talvez amanhã depois sobre o Mito de Sísifo. Então é um autor que não vai sair do radar, acredito que jamais. Então, assim, o que nós encontrarmos de Albert Camus, que nós conhecemos esse ano, vai ser certamente lido. Então, é nossa sexta resposta, né? Autor conhecido, que você conheceu esse ano, que você não larga mais. Então, se o autor conhecido, que nós conhecemos esse ano, e não temos tanta tradição de continuar lendo, é o H.P. Lovecraft, esse aqui, Albert Camus, é o autor conhecido, que nós conhecemos esse ano, e que a gente não vai largar tão cedo. Sétima pergunta, essa bem interessante. Leitura que exigiu mais. Desses 19 livros, qual foi aquele que realmente queimou as pestanas, que exigiu aquele raciocínio realmente mais aprofundado? Eu tenho aqui 4 opções, 4 livros que exigiram um pouquinho mais de mim. Vou deixar novamente a resposta, né, o vencedor, vamos dizer assim, para o final. Um desses livros foi esse aqui, já mostrei, O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty. Esse livro, de fato, até por ser um calhamaço, exigiu bastante. Muitas vezes tive que reler algumas passagens, porque, como eu disse, trata de questões econômicas e, em alguns momentos, essas questões econômicas não são tão traduzidas assim para o leigo, vamos dizer assim, né? Para uma pessoa leiga como eu, que não é uma pessoa formada em economia. Então, esse livro-aço aqui exigiu algumas vezes bastante de mim. Então, eu vou colocar entre as opções, mas não é esse ainda que exigiu tanto, não. E considerando o tamanho dele, talvez vocês se surpreendam por qual vai ser aquele que exigiu mais.
Um outro que exigiu bastante da minha capacidade aqui de interpretação foi esse aqui também, um livro que muita gente não daria essa etiqueta, não daria esse voto para ele, não acharia que estaria nessa categoria. Mas foi o Mutações, né? Como eu disse, é um panfleto, é um livro de apoio a um curso que foi dado, lá se não me engano, em 2012. E aqui temos, acho que umas 20 apresentações de palestras sobre o tempo, das figuras mais renomadas que você possa imaginar. Mas me exigiu, sim, alguns textos aqui são textos bastante aprofundados, apesar de serem textos muito curtos, porque são apresentações das palestras, não são as palestras, é o que vai ser tratado nas palestras, mas algumas desses textos curtinhos, ainda assim, tratavam de temas, né, tratavam de interpretações sobre o tempo, que exigiram um pouquinho mais de raciocínio, aquela segunda leitura, um pouquinho mais vagarosa, para decodificar o que estava sendo dito. Um outro que exigiu bastante de mim, exigiu de fato parar várias vezes, aí não era não entender o que o texto estava dizendo, era não entender a loucura que estava se passando, foi esse aqui, Os Três Estigmas de Paul Ben-Edris, já apareceu aqui com a gente, né? Esse aqui também foi um que exigiu bastante da cabeça aqui para poder decifrar as loucuras que o Philip K. Dick colocou nesse livro. Então, desses três, todos exigiram bastante de mim, mas o livro que realmente eu coloquei aqui como que mais exigiu da minha cabeça, né? E como eu disse, apesar de não ser um livro tão grande, é um livro curtíssimo, mas que foi um livro que exigiu muito do entendimento do que era aquele texto, do que estava se passando naquele texto, dos conceitos que estavam sendo trabalhados e da forma como eles estavam sendo trabalhados. Estou falando aqui de Lacan, do Vladimir Safatli. Conceitos como estádio de espelho, conceitos como fantasma, travessia do fantasma, são conceitos que realmente exigiram 2, 3, às vezes 4 leituras, às vezes retomar um capítulo para poder entender, pegar a linha do raciocínio. Então, apesar de ser curtíssimo, mas surpresa ou não, tenho que dizer, sendo muito sincero, esse foi o livro que mais exigiu da minha cabeça aí, nesses 19 que eu li em 2025. Vamos aí para a nossa 8ª leitura, aí o contrário. Falei do livro que mais me exigiu, agora eu vou falar da leitura mais tranquila, mais de boas, mais simples desses 19 livros. E vou dizer um que eu não citei até agora, mas é favoritaço da casa. Quem já acompanha aqui os vídeos do Prazer em Conhecer Lipe já sabe de que eu estou falando. Autor favorito aqui, já li vários livros dele, já comentei vários livros deles aqui com vocês. E foi nossa leitura mais tranquila, mas super, super, super divertida. Apesar de super confusa também, mas passou tranquilo, porque esse cara, você tem que entrar na loucura dele para poder curtir os livros dele. Estou falando aqui de Charles Bukowski, com seu Pulp, esse que foi o seu último livro lançado, 1990, o último livro que ele escreveu em 1994, né, lançado em 1994. E aqui temos a história de Nick Bellamy, esse detetive louquíssimo, né, pão duro, quebrado, que se mete em 1 milhão de atrapalhadas, 1 milhão de aventuras as mais loucas possíveis, mas sempre com aquela reflexão que, se você olhar por trás dessa camada de loucura, você vai encarar muita reflexão do Bukowski sobre a vida, sobre o sentido da vida. Então tá tudo aqui e foi uma leitura prazerosíssima, como são, de fato, os livros do Bukowski, né? A gente já comentou alguns desses livros aqui, o Hollywood, o Cartas na Rua. Então, Bukowski sendo Bukowski, né? Eu sempre digo que é o meu último livro de Bukowski, mas se eu encontrar um misto quente, se eu encontrar mulheres, se eu encontrar outros livros, certamente não vou resistir e vou trazer aqui para a coleção. Então, nossa leitura mais tranquila de 2019, super divertida, Pulp, de Charles Bukowski. Nona pergunta, essa eu achei muito legal essa pergunta, coloquei assim acho que é uma pergunta que eu não vou tirar mais, né, dessas tags. De repente pode ser que eu rearrume a tag em algum momento, tire algumas, coloque outras perguntas. Mas essa eu achei bem interessante, porque é uma coisa que às vezes as pessoas não falam, né? Às vezes a gente fala muito do texto, fala muito até de personagens, fala até de melhor livro, pior livro, decepção, surpresa. Mas uma coisa que eu tenho percebido diferentes, né, as diferenças gritantes que existem de um livro para o outro que eu leio, é a edição dos livros, né? O que é que eu estou chamando de, o que seria aqui a nossa nona pergunta, a melhor edição. A melhor edição é aquela edição mais cuidada, mais trabalhada, e eu associo muito isso com o quê? Com um bom papel, uma boa capa, né? Textos de apoio, muito importante. Para mim é fundamental. Eu tenho uma edição aqui de As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, que é fantástico, os textos de apoio que vem depois, que vem antes do texto, para lhe preparar para o texto. Então, edição, melhor edição, é a nossa nona pergunta da tag, e eu acho que tem algumas boas opções aqui. Já tem uma que eu já citei algumas vezes, Os Três Estigmas de Paul Ben-Edris, da Aleph
fantástica essa edição aqui, muito legal. A capa, né, já começa pela capa, uma capa toda especial, toda diferentona, assim. O papel muito legal também, né, evidentemente ajuda o fato de ser uma publicação recente, né? Então, claro que está em excelente estado, então isso ajuda também. Mas, além disso, textos aqui, tem todo o material que ajuda muito a entender essa proposta aqui do Philip K. Dick. Então, essa foi uma grande edição da Aleph, uma editora super consagrada, né? Não esperaria menos da Aleph. Então, aqui temos um primeiro candidato, mas não foi esse ainda a melhor edição. Um outro que me chamou a atenção em termos de edição foi, sim, a coleção aqui do H.P. Lovecraft. Essa coleção da Cronos, muito legal, as capas belíssimas. Né? Não sei se está vendo direitinho para vocês aqui, mas as capas são todas muito bem cuidadas, né? O papel muito legal, as cores muito bem escolhidas, né? Alguns textos de apoio também, biografia aqui, né? Apresentação inicial, assim, quando o texto foi publicado, então tem todo um cuidado de apresentação dos textos. Então, muito legal também essa edição aqui da Cronos, vale menção honrosa aqui nas melhores edições do que eu li em 2025. Mas, de fato, aquele que ganhou meu coração, que realmente é a edição que foi mais cuidadosa, que colocou mais material, né, a ser consumido, que vamos dizer assim, que embalou melhor aquela história, foi um livro que eu não citei ainda, né, não estava aqui, então vai ser surpresa para vocês. É esse aqui, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Esse aqui é um livro fantástico, uma distopia clássica de 1953, e foi publicado aqui pela Biblioteca Azul, que é um selo da Editora Globo. Então, parabéns, Editora Globo, parabéns, selo Biblioteca Azul, porque essa edição está lindíssima. O material da capa é fantástico. A escolha da capa, eu inclusive estou escrevendo um texto mais aprofundado, discutindo e refletindo sobre essa obra. Depois dá uma olhadinha lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer Livro no Instagram. Eu falo um pouquinho da ideia de construir o texto sobre essa obra aqui. E eu comento muito sobre essa capa, sobre a escolha das cores dessa capa. Por que tem um amarelo aqui? Se você descobrir, se você der uma refletida, e lá eu falo um pouquinho sobre isso. E amanhã, eu acho que lá no Instagram, meu vídeo de amanhã lá no Instagram, acho que vai falar sobre isso, sobre esse estudo dessas cores aqui da capa do Fahrenheit 451. E além da capa belíssima, nós temos também texto de apoio, uma orelha super luxuosa aqui do Manuel da Costa Pinto, né, um dos grandes especialistas em Albert Camus, né, que aqui também escreve um texto bem legal sobre essa obra, que é também uma obra clássica. Tem uma introdução do Neil Gaiman, fantástico Neil Gaiman, que eu tenho aqui, esse livraço aqui que eu já comentei algumas vezes, Deuses Americanos, foi uma das grandes leituras que fiz, se não me engano, em 2023. Então, além disso, tem depois um pós-fácil do próprio autor, do Ray Bradbury, tem um coda, né, que é meio que um epílogo ali, um fechamento de algumas questões que foram colocadas no texto. Então, belíssima edição, super trabalhada, super rica essa edição. Então, acho que a Biblioteca Azul e a Editora Globo fizeram um trabalho fantástico. Então, melhor edição dos livros que eu li em 2025. Pior edição, aí é aquela velha história, se for 3 vezes ganhador, pede música no Fantástico, né? Então, uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, uma edição assim, realmente super simples. Como eu disse, influencia muito o fato de ser uma edição também antiga, né? É uma edição antiga, então tudo isso tem a ver, mas vou falar do que me chegou às mãos. Então, de fato, essa aí é a pior edição, a edição mais simples, mais simplória do que eu li em 2025. E, finalmente, a pergunta bônus, né? Fechamos aí nossas 10 perguntas. Então, só reprisando aqui os ganhadores, né? Melhor livro, Retrato de Dorian Gray. Pior livro, O Aprendizado, o Livro dos Prazeres. Maior surpresa, Eu Não Sou Meu Cérebro. Maior decepção, A Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Autor conhecido que descobriu Não Largar Mais, Albert Camus. Autor conhecido que descobriu, mas não quer ver de novo, o H.P. Lovecraft. Leitura que exigiu mais, o Lacan, do Vladimir Safatli. Leitura mais tranquila, o Pulp, do Charles Bukowski. Melhor edição, Fahrenheit 451, da Editora Globo, selo Biblioteca Azul, do Ray Bradbury. Pior edição, aqui a edição do Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. E pergunta bônus, que de repente é uma pergunta que vai ficar mudando aí para cada tag que eu fizer. Nessa vez aqui eu botei melhor e pior capa. Melhor capa, eu acho que eu já citei algumas vezes e, né, talvez não seja surpresa para ninguém. A melhor capa dos que eu li até hoje foi Os Três Estigmas de Palmer Eldritch, de Philip K. Dick. Capa belíssima, louquíssima, psicodélica, refletindo de fato o que é esse livro aqui, que é um verdadeiro mergulho na loucura do Philip K. Dick. Então, melhor capa, lindíssima. Aleph, Editora Aleph, parabéns.
capa belíssima, projeto gráfico, visual, fantástico. E pior capa, por incrível que pareça, não é um aprendizagem, o livro dos prazeres, mas é também da nossa queridíssima Clarice Lispector. A sorte é que não é o texto que eu estou me referindo, é apenas a capa. Então, Perto do Coração Selvagem, li também esse ano. Aqui o texto, diferentemente do aprendizagem, impacto total, fantástico. O romance de estreia da Clarice Lispector, fantástico, o texto em si, mas a capinha realmente deixa muito a desejar, praticamente nada aqui. Inclusive que é um traço aqui dessa coleção, do MEC FDE, não sei se tem aqui a editora Rocco. É até uma excelente editora, tem muita coisa da Rocco aqui, mas particularmente essa coleção que eu também tenho, A Paixão Segundo GH, também essa capinha super simples, né? Colocada aí como pior capa, eu escolho Pé do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, que é diametralmente oposta ao meu prazer, diametralmente oposto ao meu prazer, a minha felicidade, a minha enorme alegria de ter tido contato com esse texto. O texto em si é fantástico, mas a capinha fica bem a desejar. Bom, gente, é isso. Essas são as nossas 10 perguntas, mais perguntas bônus, da nossa tag dos 50%. Certamente vamos fazer essa mesma tag no final do ano e vamos ver se as respostas continuam as mesmas ou se nós vamos ter aí superações, outros melhores livros, outros piores livros, outras grandes edições. Inclusive estou lendo Na Colônia Penal, do Franz Kafka, para uma discussão agora que a gente vai ter sábado que vem, dia 2 de agosto. Vamos ter uma discussão lá, nossos encontros, né? Nossos encontros de sábado para discutir livros com alguns colegas, né? E aí a gente vai ter discutindo exatamente Na Colônia Penal, que é da Autofágica, né? A Autofágica com um texto muito interessante, um trabalho editorial muito interessante nessa obra, com ilustrações do Lourenço Mutarelli, grande Lourenço Mutarelli, né? Dispensa as apresentações aqui, e também muitos textos de apoio. Então, ediçãozinha caprichadíssima, acho que vai superar o nosso Fahrenheit 451. Mas vamos ver então, vamos repetir essa tag lá na frente, no final do ano. Então é isso, gente. Obrigado pelo tempo. Como eu disse, hoje o vídeo foi mais curtinho, mas a ideia realmente era só um ampassant e colocar aqui várias opções de livros para você ler, para você escolher a sua próxima leitura. Acho que esse é o grande mote aqui do nosso canal, é cada vez mais estimular a leitura de todos e todas. É isso, gente. Para mais papos sobre livros, além de se inscrever aqui no canal do Prazer em Conhecer Lipe, acompanhe também a gente lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer Lipe no Instagram, e lá a gente tem também alguns vídeos bem legais, toda segunda, quarta e sexta, sempre um papo sobre livros, de manhã cedinho, para você já começar seu dia com o poder da leitura à sua disposição. É isso, obrigado pelo seu tempo, e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.